Opa, vamos conversar um pouco sobre conjunto de juntos como estrutura de dados. E bom, alguns tópicos que a gente vai tratar hoje é o que é um conjunto de junto, né? Como esses conjuntos de juntos são vistos como estrutura de dados, algumas operações, algumas representações como por lista ligada e floresta de conjunto de juntos. Aí a gente vai ver também compressão de caminhos e uma aplicação que é o algoritmo de Kruskal para a árvore geradora mínima. Bom, primeiro a gente começa com uma definiçãozinha, né, do que é conjunto de junto, né? Na matemática a gente diz que dois conjuntos eles são disjuntos se eles não tiverem nenhum elemento em comum. Em outras palavras, por definição, a gente diz que se a gente tem um conjunto A, tem no exemplo um conjunto B, e a interseção entre eles for o conjunto vazio, então esses conjuntos eles são disjuntos. E aí, falando um pouco sobre classe de equivalência, que é outra ideia por trás dessa, dessa estrutura de conjunto disjunto, como estrutura de dados, a gente define a classe de equivalência como se existe um Azinho pertencente a um conjunto A, podemos dizer que a classe de equivalência de A ela é o conjunto de elementos de A que são equivalentes a Azinho por uma relação. E por definição, seja R contido em A, uma relação de equivalência e Azinho pertencente ao conjunto A classe de equivalência de Azinho é o conjunto de todos os elementos de A que pertencem no conjunto Azão que se relacionam com Azinho por uma relação. Logo, a gente define a classe de relação esses colchetes aí, o Azinho no meio, que é o X pertencente a tal que a tupla XA pertence à relação. E diante dessa definição, a gente pode deduzir que uma classe de equivalência ela possui um representante que pertence à relação. Se a gente for parar para pensar num representante, a gente pode dizer que se a gente tiver lá no Z2, né, nos, nos inteiros, módulo 2, a gente pode dizer que para um conjunto que contém os pares e os ímpares, os pares eles são representados pelo zero, né? Porque o número par módulo 2 dá resto zero, né? E os ímpares podem ser representados pelo 1, né? Porque o número ímpar módulo 2 sempre vai dar resto 1, né? Então isso é um exemplo de representante numa classe de equivalência, né? Enfim, um pouquinho de paciência, né? Que isso tudo vai fazer sentido daqui a pouco. E aí, para contextualizar o problema, a gente vai chamar cada conjunto de elementos interligados pelo nome de componente. Sempre que a gente tiver um conjunto interligado, a gente vai chamar disso de componente, certo? E aí vamos contextualizar um pouquinho aqui para vocês entenderem o negócio. Suponha que cada quadrado desse aí, ele representa uma cidade. E a gente quer se deslocar entre elas, né? Vamos supor que essas cidades aí, hipotéticas, aí, são as cidades que são ligadas por meio da BR-304. Coloquei aqui meu interior, né? Afonso Bezerra, cidade vizinha Pedro Avelino, Lages, Caiçara, depois Santa Maria, Parnamirim e Natal. E a gente quer fazer a ligação entre elas, né? Através de uma estrada. E aí como é que danada é feita essa ligação? Atualmente, nesse estado que está aí, claramente eu não consigo me deslocar entre Afonso Bezerra e Natal, nem consigo me deslocar entre Pedro Avelino e Natal, né, por exemplo, porque não existe uma ligação entre, entre, essas, entre essas duas cidades, né? Vamos ver aqui.
Não existe uma ligação entre essas duas cidades. Acho que deve estar aparecendo o mouse aí agora. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para ligar essas duas de modo que eu consiga me deslocar entre uma cidade e outra? Claramente, né? A gente vai ter que unir esses dois conjuntos, né? De modo que quando eu procurar uma rota entre elas, eu consiga ter um retorno, né? E dizer que se aquele componente, aquela cidade está ligada à outra por meio de alguma de alguma rota, né? Acabou de faltar energia aqui, provavelmente você não vai estar me vendo agora, né? Mas enfim, vamos acender aqui a luz. Chegou a energia. E aí elas vão estar ligadas por meio de alguma rota, né? O fato de estar ligado e de eu conseguir perguntar se eles estão na mesma rota é um chamado de find, procura, e a união entre elas, né, é o union, né? E aí vamos ver isso, os conjuntos de junto, como uma estrutura de dados, né, também conhecido como union find. Bom, definindo um pouco, essa estrutura ela possui um conjunto de conjuntos de juntos, definidos por S, S1, S2, até SK. E cada conjunto ele possui um representante, e esse representante é um membro do conjunto que serve para identificá-lo, né? É aquele mesmo camarada lá que a gente identificou em classe de equivalência, certo? E aí a gente tem algumas operações, né? Cada elemento do conjunto ele vai ser representado por um objeto e através desse objeto a gente vai conseguir efetuar algumas operações, né? Essas operações elas são normalmente o make set, né? Que é criar um novo conjunto com um único membro, né? E como os conjuntos eles devem ser disjuntos, então a premissa é que esse elemento que você está criando ele não existe em nenhum outro conjunto, né? Essa é a hipótese básica do conjunto disjunto. A operação union, né, que ela realiza a união entre dois conjuntos e o representante de um deles passa a ser o representante do outro conjunto após a união, né? E o find set, que a gente vai chamar apenas de find aqui, ou tanto faz, ele busca e retorna o representante do conjunto que contém o elemento que você está procurando, certo? E aí, basicamente, claramente, o find é um negócio bem simples, né? É, nesse caso aqui, básico, o find simplesmente retorna o elemento, né, que representa que é o representante do conjunto, né? Se você passa o P aqui, ele vai dar o representante de P, né, retornar. E obviamente isso aqui tem uma complexidade O de 1, né? Que é uma constante. O Union, por sua vez, nessa implementação, né, ele vai buscar os representantes, né, de P. Se você está querendo unir P e Q, ele vai buscar o representante de cada um. E no final ele vai fazer o quê? Vai percorrer todo o array, né? Todo o array. E se o I, nesse caso aqui, se o P se o I for representante de P, então o que ele vai fazer? Vai atribuir o representante de Q a todo mundo que tem o, o P como representante, né? Então ele vai simplesmente trocar o representante de P pelo Q, certo? Bem simples também, né? E aí a gente tem uma representaçãozinha aí por vetor, né? Essa representação por vetor, todo elemento ele tem que ser indexado, né? E cada conjunto terá o nome do seu representante. Por exemplo, aqui a gente tem esse conjuntozinho aqui com 1, 7 e 8. Aqui a gente tem esse outro conjunto aqui, bola por 2, 4, 6. Esse outro aqui, 3, 5, 9 e 10. E cada representante aqui a gente está mudando a cor dele, botando para um laranja, né, um amarelo, enfim. E aqui a gente representa da seguinte forma: a gente tem um vetor numerado de 1 a 10, né? Aqui você pode dar um i mais 1, né? Para ficar com o índice, né? Para não ficar do zero. Enfim. A gente vê aqui que o 1, né, na nossa representação, ele está como representante o 1, né?
O 7, ele também tem como representante o 1, né? Cada posição 7 aqui. O 8 também. O 2, por sua vez, está aqui, né? Com representante 2. O 4 também com representante 2. E o 6 com representante 2. E assim, e por aí vai, né? O 3 também do mesmo jeito aqui, com representante 5, né? Enfim. Isso aqui eu dei uma erradazinha aqui, que era para estar aqui, era o 3 colorido. Enfim. E a gente pode também fazer uma representação, né, por lista ligada, né? A gente pode usar uma lista para cada conjunto, né? Para representar um conjunto. E cada lista ela tem pelo menos um elemento, né? Isso é básico. Um ponteiro para o representante do conjunto e um apontador para o seu sucessor, né? E aí a gente tem essa estruturazinha aqui, né? A estrutura H que vai ser o ponteiro para a cabeça, né? O N que vai ser o ponteiro para o próximo, né? Para o next. E os valores, né? A, B e C aqui nesse caso. E assim a estruturazinha por lista ligada. E aí, se a gente for fazer uma breve análise, uma análise hipotética aqui, né, da complexidade das listas, a gente sabe que o make set para criar uma nova lista com elemento único, isso tem custo 1, isso é óbvio, porque você está só criando um nó na lista, né? Um find, o custo para retornar apenas o elemento que é representante da lista, nesse caso, se você vai pegar uma lista, você está criando uma lista, ele vai ser o primeiro da lista, né? Então a complexidade disso aí também é o de 1, né? E o union, né, vai ser o custo capaz de concatenar a lista que possui a lista que possui B, nesse caso, e apontar o rabo, né, que vai ser custo constante, né? Você aponta o rabo de uma lista para o rabo da outra, né? E isso é constante, porque você só faz fazer um apontamento para outra, né? Mas a sacada do Union aqui nesse caso é que a gente precisa atualizar os ponteiros para o representante, né? Que agora o representante tem que ser único, né? Então a gente tem que passar todos os representantes, né? Fazer com que todos os representantes da segunda lista, né, eles passem a apontar para o representante da primeira, ou vice-versa, né? E essa operação ela acaba sendo uma operação linear, né? Que você vai ter que percorrer elemento por elemento da lista, né? Sendo se a lista tiver n elementos, vai ser n, né? Então a operação acaba sendo O de n. E aí a gente também tem outras representações, né? Onde cada conjunto pode ser representado como uma árvore, né? Logo a gente tem uma floresta de árvores para representar toda a nossa estrutura de dados, né? Toda árvore é um conjunto diferente e disjunto, isso é óbvio. E aí a gente tem as florestas, né? Como é que são representadas essas florestas, conjunto disjunto. A gente sabe que todo elemento ele tem uma raiz, né? E essa raiz vai ser o representante do conjunto disjunto, né? Por definição da gente aqui. E cada nó x ele possui um pai na árvore, né? E ele sempre aponta para o pai. No caso, se a gente tiver só um elemento, né, esse elemento vai ser o representante e ele também vai ser o pai dele mesmo. Como a gente tem uns exemplos aqui, né? Veja que sempre a gente está apontando para o pai, né? A gente tem algumas operações sobre a árvore, né? Sobre as árvores. A gente tem o make set, que ele cria uma nova árvore, né? O find, consequentemente, ele segue os ponteiros do pai pelos pais até chegar na raiz, né? O find, você quer saber quem é o representante, né? Então, se a gente passar um find A, ele vai sair percorrendo o B, depois o C, né? Isso aqui a gente pode fazer um algoritmozinho recursivo, né? Para ficar chamando o find até que ele encontre a raiz, né? E isso tem um custo O de n, né? E o union, por sua vez, ele faz a união de uma árvore na outra, né? Então ele faz a raiz de uma árvore e apontar para a raiz da outra, né? A gente tem esse exemplozinho aqui, que a gente tem uma árvore aqui com raiz C, né? E tem essa outra árvore com raiz E, e a gente está fazendo a união delas duas, né? Então a união de C com E. A gente vai fazer o quê? Vai fazer o E apontar para a raiz C, né? Então deixa de ser raiz, ele deixa de apontar para si mesmo e passa a apontar para C. Então isso é uma representação aqui do Union sobre
é uma floresta de árvores. E aí a gente tem algumas heurísticas, né, que a gente trabalha para melhorar os custos, né, para melhorar a implementação dessa estrutura de dados. Uma delas é a união por rank, né? Essa união por rank ela insere a árvore menor de menor rank na árvore que tem maior rank. E aí o que danado é esse rank, né? Esse rank é um limite superior para a altura da árvore. A gente pode até dizer que em alguns casos esse rank ele pode ser a altura da árvore, né? E aí quando o Union ele for executado, a gente compara os ranks das árvores e insere a árvore de menor rank na árvore de maior rank. Porque quando a gente vai inserir, né, a gente tem que sair apontando, né, fazendo o camarada apontar para a árvore maior, né? Porque se a gente for botar, sei lá, a árvore menor na árvore maior, aí a árvore vai acabar crescendo demais, né? Vai ficar muito grande. Então a ideia dessa estrutura da união por rank é fazer com que a árvore não cresça demais, né? Não cresça em demasia, né? E aí a gente tem o outro também que é a compressão de caminho, né? O path compression. E nessa compressão de caminho a gente atribui o representante como pai direto de todos os nós que são visitados pela operação find. Como é que funciona esse negócio aí? Por exemplo, eu botei esse exemplo aqui que se a gente der um find em E, né, o E está aqui, né? Então o que a gente tem que fazer? Todos os camaradas que vão passando pelo find, né, a ideia do find é encontrar a raiz, né? Aqui então a gente ia pegar o E, né, depois D, depois B, depois A, né, até chegar aqui no A. Então a ideia é fazer o seguinte: todo mundo apontar. O E apontar para a raiz, o D apontar para a raiz, o B já aponta para a raiz. Então a ideia depois do find, passando pela ideia do path compression, né, da compressão de caminhos, a ideia é que a árvore fique com essa estrutura aqui, com essa cara. Então ela vai tirar essa característica de ter uma profundidade maior e ela vai ter uma largura maior, né? Ela vai ter um espalhamento maior, talvez. E aí, um ponto importante é a gente falar sobre a análise amortizada, né, da estrutura Union Find. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir algumas operações, né? Agora a gente vai estar sempre trabalhando com a estrutura de árvore, né? Então a gente tem essa ideia aqui de que o make set, né? A gente vai criar um nó, né? E esse nó ele vai ser pai dele mesmo, né? E o rank primeiramente vai ser zero, né? Porque ele tem altura zero, né? Ele é único. O find set, a gente vai fazer uma busca recursiva, né? Enquanto ele for diferente do pai, a gente vai buscando o pai de x. Quando encontrar, retorna o pai. O link, né, que é para a gente fazer a ligação entre um nó e outro, basicamente a gente vai comparar o rank, né? Se o rank de x for maior do que o de y, pai de x recebe x. Caso contrário, se os rankings forem iguais, o rank de y recebe o rank de y mais o sucessor, né? Mais um. E o union, basicamente, essas duas linhas aqui são desnecessárias, dá para colocar a busca aqui direto. Basicamente é duas execuções de um find set seguido de uma execução de link, né? E aí a gente tem alguns lemas que lá no livro do Corme isso aqui está demonstrado, né? Vocês podem ver a demonstração por lá, bem tranquila. A gente tem alguns que são óbvios, né? Se a gente tem um elemento X, o rank dele é menor ou igual ao rank do pai, né?
A gente tem outro lema que se x é raiz, então o tamanho da classe de x é maior ou igual a 2 elevado ao rank de x. E o último lema que a gente tem, talvez é o mais importante, que é o que a gente vai usar, é que o número de vértices do rank R é menor ou igual a n sobre 2R. Isso aqui é próximo lá de log de n, log iterativo de n. E aí, fazendo análise amortizada de fato, a gente pode provar que uma complexidade de m operações sobre n elementos é O de m vezes log iterativo de n. E aí esse m aqui, ele é o total de operações find, e make, né? E n é o total de makes, que é dado. Esse log iterativo é definido dessa seguinte forma, né? Definido dessa forma recursiva. Se n for menor do que 1, menor ou igual a 1, é 0, né? Se for maior do que 1, é 1 mais o log iterativo do log de n. E basicamente vai abrindo os logs, né? Um dentro do outro, né? E aí ele cresce dessa seguinte forma aqui, né? Distinto até 1 ele é 0, de 1 até 2, fechado em 2 é 1, 2 até 4 é 2. E ele cresce basicamente você colocando o 2 elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2. E por aí vai. Até que chega aqui, 2 elevado a 2, a 2, a 2, a 2, a 2, até 5. Aí chega nesse valor. E aí uma característica dele, desse log iterativo de n, é que ele cresce de forma bem lenta, né? Em qualquer aplicação, porque o log x ele não vai passar de 5. Então ele vai ficar assim, igual a igual a uma curva de um gráfico estabilizado, né? Pronto, para ficar mais claro, ficaria igual à curva desejada de contágio do coronavírus, que é aquela curva que cresce assim, mas depois ela vai nivelando, né? Enfim. E aí isso com o certo tempo, ela passa a ser, eu diria que constante, passa a ser constante, então esse valor é um valor constante. E acaba, e acaba a gente dependendo somente da quantidade de operações em M, né? Porque esse M é o que pode ser linear, né? Porque uma vez que esse log interativo de N, ele vai ficar constante a partir de um certo momento, né? Então a gente fica dependendo somente do M. Então a ideia por trás da demonstração é a gente particionar todos os nós das árvores em blocos de acordo com o rank. E esse elemento do rank R é o que está ligado, ele está no bloco, né, de log iterativo de R. Aí isso aí vai ficar com essa seguinte cara, né, essa estrutura de cada bloco ele tem um rank, um K, né? Mais 1, mais 2, mais 3, até chegar a 2 elevado a K. E esse 2 elevado a K não vai importar muito depois quando a gente fizer a análise a partir dessa tabela. Então a gente sabe pelo nosso lema que tem mostrado de cor, né, que o x ele pode, um OX, né, ele, através da operação, ele pode ser visitado no máximo 2 elevado a k vezes, né? Isso é um lema que a gente tem, né? E pelo aquele lema lá do ranking, a gente sabe que o número de vértices com ranking em B, que é um bloco, né, é menor ou igual a interação, né, dos blocos, né, que ele vai de k mais 1 até 2 elevado a k, e pega aquele lema de n dividido por 2 elevado a i. E a gente sabe que isso aqui em algum momento ele vai ser igual a n, né? E a segunda parte da demonstração é que também de k mais 1 até 2 elevado a k, e 1 sobre 2 elevado a i, isso a gente sabe que é menor
do que n sobre 2 elevado a k, é fato, né? Porque isso aqui é uma função que o numerador é constante e o denominador é crescente. E aí, se a gente leva em consideração que x pode ser visitado 2 elevado a k vezes pelo lema lá e n sobre 2 elevado a k, se a gente leva esses dois números em consideração, a gente pode fazer uma multiplicação deles e a gente sabe que o total de blocos não vai ser maior do que 2 elevado a k vezes n sobre 2 elevado a k. E aí, se a gente multiplicar, a gente corta esse aqui com esse e aí acaba restando n, né? Que é uma constante, né? E essa constante, ela vai ser referente lá à quantidade de operações que a gente tem, de make, de make, define e union. E aí, como a gente tem no máximo log de n, log iterativo de n, blocos, quando a gente conta no total de visita aos vértices, a gente transforma esse n aqui em m, né? E aí fica n log de n. E aí, se a gente for parar para calcular esse negócio aqui, a gente vai chegar à conclusão que na maioria dos casos, né, na análise amortizada, na maioria dos casos isso aqui, esse log de n vai ser constante, não, tempo constante, e esse daqui vai chegar um momento que ele pode ser constante. Então, vamos supor que a análise amortizada do Union Find vai dar um tempo constante. Então vai ser O de 1. Certo? A gente não pode afirmar que o m log de n é um constante, de fato. Mas a gente pode dizer que é um negócio aproximado, porque a gente não fez uma análise muito rigorosa, né? Uma análise matemática muito rigorosa para dizer isso. A gente pode dizer que é um tempo próximo. E aí vamos a uma aplicação, né? A aplicação que eu escolhi aqui foi o algoritmo de Kruskal para a árvore geradora mínima, né? Bom, esse para quem primeiro, para contextualizar, que alguns podem não ter visto, uma árvore geradora mínima é uma árvore que ela busca a menor quantidade máxima de conexões entre todos os nós em um determinado grafo, certo? E um ponto importante a se falar sobre isso é que para achar a árvore geradora mínima o grafo tem que ser conexo e ele não pode ser dirigido, né? Ele não pode ser um dígrafo, né? Principalmente com peso nas arestas. E aí a ideia desse algoritmo é a seguinte: à medida que o algoritmo vai rodando, uma floresta vai sendo gerada. Até que as árvores de todas as florestas, elas vão ser interligadas e vão se tornar uma só, né? Uma árvore conexa. E aí o processo é bem simples, porque é o seguinte: ele tem uma visão do gráfico, aí ele vai pegar o seguinte: estou num nó aqui, estou analisando esse nó, então vou fazer uma análise. Qual é a aresta que tem custo mínimo aqui? É essa. Então vamos supor ele pega essa aresta aqui que tem custo mínimo e sai percorrendo, rodando o algoritmo de novo. E aí adiciona essa aresta, né? Quando ele escolhe, ele adiciona essa aresta ao conjunto de florestas que ele está construindo. Então eu diria que é uma visão, para quem já estudou, para quem não estuda também, eu diria que é uma visão gulosa, né? Porque ele vai pegando, engolindo as respostas baseado no que ele tem visto à frente, imediatamente à frente. Ele não faz uma análise do todo, né? Então ele pode ser que ele pegue uma aresta aqui de menor caminho, mas essa aresta leva um custo maior depois, entendeu? Um algoritmo guloso, isso é uma característica de um algoritmo guloso. Também pode ser conhecido por alguns como algoritmo míope, né? E aí, qual é a ideia do pseudocódigo do algoritmo de Kruskal? A gente inicialmente começa com um conjunto vazio, né? Que é um conjunto de árvores vazio.
E para cada vértice, um conjunto de vértices do gráfico, ele faz um make set, né, que basicamente é criando os links, né. E aí, o segundo passo é ordenar as arestas que foram criadas em L, em ordem crescente de peso, né. E para cada aresta, U, V, tomadas em ordem crescente do peso W, você vai fazer a seguinte pergunta, né? O find de U é diferente do find de V? Aí, se isso aqui for diferente, qual é a ideia? Se um é diferente do, se o find de U é diferente do find de V, isso significa que eles não estão conectados, porque eles não têm um elemento em comum, né? Eles não têm um representante comum. Lembra lá da classe de equivalência? Ele não tem um representante comum. Então, o A vai receber o conjunto de árvores, vai receber o conjunto de árvores unido com essa aresta, né? Ele faz um union, né? Com essa aresta. Então, basicamente ele vai juntando, né? As arestas que não tem o mesmo representante, ele vai juntando. E no final ele vai retornar A, que é o conjunto de todas da árvore já montada, né? Da árvore geradora mínima já construída. E a fonte desse pseudocódigo aqui foi lá no Corme, né? E aí qual é a ideia? Qual é a ideia? Isso aqui já é um exemplo, né? Isso aqui não é... Ignore esses vértices aqui, é só o exemplo do gráfico para vocês verem. Então, a ideia é percorrer esse gráfico aqui todinho, encontrando a árvore geradora mínima. E aí lá no Corme a gente tem a execução desse algoritmo aqui. Peguei essa imagem de lá porque eu achei bem intuitivo, né? Bem limpa, né? Então, ficar mais... Se eu fosse desenhar esse gráfico aqui, ia ficar bem feio. Sou péssimo em desenho. E aí vamos para o exemplo da execução. A gente inicia a execução aqui do vértice H, né? Então a gente faz uma análise, né? Qual é essa análise? Qual é o vértice aqui que a gente está vendo que tem menor peso? Opa, é o vértice que liga H e G. Então eu pego, adiciono esse nó ao conjunto de árvores, de floresta. Aí, beleza. A gente passa para o segundo ponto. Aí a partir de a gente fez a análise de H, né? Agora vamos fazer, aí a gente faz a análise de I. Partindo de I, qual é que tem, qual o vértice que tem menor peso, né, na aresta? Ele vai fazer a análise do vértice de I, a gente encontra que é o 2, ele coloca esse vértice lá na conjunto de árvores. E assim já está gerando a floresta. Né? Ele tem uma árvore, isso aqui é outra árvore. Aí depois ele faz a análise do G, e aí ele vê que o G menor é o 2, então ele coloca essa aresta aqui de G até F. Depois ele faz uma análise do A, e aí ele vê aqui que o menor do A tem 4, tem 8, né? Então qual é o menor? É 4. Então pega o 4, bota. Depois faz do C para o F, né? E aí também vê que é o menor, né? Que esse daqui já está preenchido, né? Esse daqui já está preenchido aqui do F por 6, aqui está preenchido, então o que resta é esse aqui, né? O menor. Então ele coloca o FC para o 4, né? Ele coloca essa aresta. Depois faz a análise do G por I, então ele vê que é essa aresta aqui, como já está conectado, como já está no mesmo componente, então isso não muda nada, né? Porque ele faz aquela pergunta, né? Opa, eles estão no mesmo componente? G e I, eles estão no mesmo componente? Então ele entra nesse caso aqui, ó. Tá vendo? Você fez a pergunta, né? Se eles estão no mesmo componente. Então, eles estão. Então, se eles estão, não faz nada, né? Aí passa direto. E o negócio aqui a gente está preocupado se se eles têm o mesmo representante. Então não faz nada aqui, certo? Faz nada. E aí vai. Veja que não foi, né? Não conectou nada. Depois ele faz a análise aqui do set. Ele vê que o set e o D não estão no mesmo componente, porque eles não estão conectados. Então não tem essa aresta aqui conectada. Então coloca. Aí depois faz a análise do H para o I, né? E vê que do H para o I ele já tem uma conexão, né? Que é essa conexão aqui, ó. E aí passa, né?
Então, naquele mesmo caso, aí do A para o H ele encontra, né, o 8 com o menor peso, coloca, eles não estavam conectados de forma nenhuma, tá vendo? Não estavam antes conectados. Depois ele faz a análise do B para o C, e aí essa análise do B para o C vê que já tem uma conexão, né, do B até o C, né, que ele vem por aqui, por aqui, por aqui, eles têm o mesmo componente, o mesmo representante de classe. E aí depois ele faz essa análise aqui do D para o E e vê que o D para o E não tinha conexão nenhuma, realmente não tinha, né? O E está aqui isoladinho, então ele coloca. Depois ele vem do E para o F, ele vê que já tinha conexão aqui, porque você pode chegar do E para o F por aqui, né? E aí não coloca, né? Entra naquele caso. O 11 do B para o H também do mesmo jeito. Essa área aqui com peso 11, mas eles já estão conectados, né? Já existe um caminho entre um e outro. Então coloca. E por fim, ele faz a análise do último vértice, né, que é o do D para o F, e ele vê que já tem um caminho, né, e a árvore geradora mínima já está aqui construída, né, que não existe mais vértices para visitar, né, não existe mais tuplas de vértices na relação para visitar. Então a gente tem que a árvore geradora mínima gerada é essa que liga o B, A, H, G, F, C, I, C, D, I, D, C, e essa é a árvore geradora mínima. E agora todos os vértices ele tem conexão entre si. E aí é como se a gente resolvesse aquele problema lá do início, né, das cidades, né, as cidades que não tem caminho, né, que não tem ligação, né. Então eles vão fazendo, são várias execuções de várias perguntas, de find com um e union, né. E ele pergunta, tá no mesmo componente? Se não tá, une, entendeu? Basicamente é isso, é um algoritmo bem bacana. E, e feita a análise desse algoritmo aqui, a gente tem, que é a árvore geradora mínima. Enfim, e é isso. Se vocês estiverem interessados na demonstração de complexidade desse camarada aqui, a gente só vai fazer uma analogia lá com a análise amortizada das operações find e union, né? Que é basicamente find e link, né? E é fácil de encontrar uma vez que você já tem a análise feita. Então é isso. Essa foi minha apresentação aqui sobre Union Find. Espero que tenha ficado poucas dúvidas, né? Que tudo tenha sido bem interpretado. A análise amortizada desse algoritmo é extremamente difícil. Difícil mesmo, muito difícil. E a maioria das vezes, muitas pessoas não fazem a análise amortizada dele justamente por essa característica, né, de ser muito pesado, ele tem uma análise matemática muito forte. Então acaba sendo meio difícil de fazer, né? Mas enfim, foi isso, essa minha apresentação e até a próxima. Valeu!